Oi, colegas, é Cássia do Dentistas Alta Performance e hoje eu vou dividir com vocês, vamos falar sobre etiqueta, sobre ética, sobre será que isso é de bom tom perante ao paciente? Eu já vivi muitas situações, já vi muitas acontecimentos no consultório, já conheci muitos colegas em vários consultórios e várias clínicas. E existe algumas situações em que o comportamento do dentista pode incomodar o paciente. Então, ainda mais nos dias atuais, mudou um pouco, né, com a tecnologia, a dinâmica do comportamento, assim como o paciente, a gente se incomoda às vezes do paciente ter alguma postura, a gente, né, o dentista, ele pode ter alguma postura que pode incomodar um paciente. Então, eu vou dar um exemplo. Atender o celular durante o atendimento de um paciente. Você tá na cadeira, o paciente tá na cadeira, você tá atendendo, o seu celular toca e você para atender o celular. E na frente do paciente você começa a conversar sobre assuntos particulares. Sim, vou, pode deixar, eu levo o doce para festa, e fulano e tal dia. O que o paciente pode entender, né, na verdade? Que ele não é a sua prioridade, tá? Que ele tá lá num atendimento, né, de saúde. Muitas vezes o paciente está sensível, tem pacientes que têm medo, enfim, do atendimento odontológico. E nesse momento a sua prioridade é resolver seus assuntos pessoais, que às vezes não são nem tão urgentes assim. Enfim, não é de bom tom atender o celular ou responder mensagem do celular durante o atendimento com o paciente. O paciente está na sua frente, ele tem que ser a sua prioridade. Agora, se você pode receber alguma ligação de emergência durante o atendimento, ou você deixa algum recado na secretária eletrônica, ou você deixa com a recepcionista e fala, olha, se for minha mãe, você atende. Por exemplo, se você tem receio de alguma ligação de emergência, mas o certo, o ideal é não atender o celular durante o atendimento. Outra coisa também, as conversas com os pacientes, eles não podem percorrer por um caminho com viés muito firme e rígido, em questão de opiniões pessoais, porque alguns pacientes podem se incomodar. Então, o ideal é que você não proteste em relação à política, à religião, porque dependendo do posicionamento do paciente, ele pode se incomodar com isso, né? Assim, cada um pode pensar da forma que for, mas o paciente está na cadeira lá de boca aberta e você fica fazendo um discurso defendendo a sua posição política, por exemplo, você não sabe o que o paciente está pensando, né? Então não é o momento para isso. Outra coisa também, dividir com o paciente problemas pessoais, né? Então já vi paciente na cadeira e o dentista fica comentando que ele tá sem dinheiro, ou que ele brigou na fila do banco, ou que a mãe dele tá estressando ele, enfim. Esse tipo de coisa, tem paciente que pode nem se incomodar, mas tem paciente que ele, na verdade, determinados assuntos não contribuem para ele ficar tranquilo na cadeira, tá? E ele enxergar a fragilidade do profissional da saúde também não é muito saudável nesse momento, porque ele está confiando a vida dele, a saúde dele em um profissional. E se esse profissional ficar demonstrando fragilidade emocional, financeira, seja o que for de problema, que todo mundo tem problema, mas nesse momento você ficar contando para o paciente, não é ocasião, né, digamos assim. O paciente vem para um atendimento de saúde, ele tem que ficar tranquilo, relaxado, à vontade. Então, não é o momento para você fazer o paciente do seu terapeuta, né, de um psicólogo, para você ficar contando que brigou com o marido, sei lá o quê. Enfim, porque eu já vi isso acontecer. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo assim de situações, né? Deixa eu ver na minha listinha aqui. Outra coisa, hoje a nossa vida
pública, né, ela também está no mundo digital. Então, você ter Facebook, Instagram, que todo mundo tem, o ideal é que você separe sua figura profissional no Facebook e no Instagram. A doutora Fabiana, que é minha irmã, ela fala bastante disso, né? Enfim, ela tem as orientações como você trabalhar o perfil público. E você ter o seu Facebook, Instagram pessoal e compartilhar isso com o paciente. Então, você ter lá a sua vida pública pessoal e você adicionar o paciente como amigo, então ele vai te ver em situações, bebendo no churrasco, bebi todas no churrasco. Eu não sei, será que é saudável o paciente te ver assim nesses momentos, né? Não tem problema no seu Facebook e Instagram profissional você tirar uma foto com a família, enfim, isso nenhum problema. Mas você de sunga, com a barriga de fora, enfim, eu sei se o ideal seria você caminhar separado mesmo, né? A sua figura pública e a sua figura particular, né? Outra coisa que eu também já vi acontecer, a forma que você aborda pedindo o celular do paciente, o Facebook do paciente, se não for tipo algo muito profissional, como preenchimento de ficha na recepção, algo assim, você perguntar quando o paciente está na cadeira. Eu já vi situação, né, de um paciente comentar comigo que se sentiu assediado, né, pelo dentista, pela forma que ele pediu contato. Então, é muito delicada essa forma mesmo, porque você está pedindo acesso à vida particular do paciente, né? Então, a gente tem que ter muito bom senso, né? E perceber a situação para a gente não deixar o paciente incomodado com isso. Enfim, e a última coisa que eu ia falar, nada melhor do que você desenvolver uma percepção fina, refinada, digamos assim, né? De perceber a pessoa que está na sua frente, né? Porque conforme você atende e convive com os pacientes, assim, no dia a dia do consultório, cada vez mais você desenvolve empatia, que é uma qualidade muito importante e rara hoje em dia, digamos assim, de você perceber o que está acontecendo com a outra pessoa. Se ela está tensa, se ela está tranquila, se o paciente gosta de conversar, se ele fica confortável, mais quieto, enfim, se ele se incomoda com gente entrando e saindo, né, na sala de atendimento, ou se ele não se incomoda, enfim. Você perceber essas situações, né? Então, por exemplo, você colocar o paciente em situações que ele não fique desconfortável, né? Se você conhecer bem e perceber no trato pessoal cada pessoa que senta na sua frente, você vai tirar de letra, né? Esse relacionamento e não vai cometer nenhuma gafe, né? Digamos assim, que cada vez mais a gente desenvolva melhor o relacionamento com os nossos pacientes, né, e com as pessoas ao nosso redor, né. Espero ter ajudado você com alguma dica, né, hoje, e a gente se vê mais, tá bom? Cássia, Dentistas Alta Performance.